Boa noite, físio! Seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Olha só, hoje eu vou falar tudo, absolutamente tudo, de esporão de calcanhar, da parte clínica, como a gente vai fazer o manejo na fisioterapia, como que a gente vai direcionar, como que o paciente chega, quais são as primeiras diretrizes que o fisioterapeuta deve direcionar, o que a gente tem hoje para tratamento, o que a gente gera resultado e como que a gente conduz o tratamento aí do nosso paciente de esporão. Deixa eu só colocar aqui o esporão de calcanhar, ou de calcânio, como a gente muito vê, tá? Para você que caiu de paraquedas, que chegou aqui nesse Instagram, que ainda não me conhece, eu sou Cibele Paranhos, sou fisioterapeuta, criadora do método GPS do Dry Needling e estou aqui para ajudar você, para direcionar você no seu tratamento, na sua condução aí da parte clínica. Eu atuo há 11 anos na fisioterapia em clínica da dor e há 10 anos eu ministro aula na osteopatia, na formação de Dry Needling e é uma honra compartilhar com vocês aqui esse momento. Então vamos lá. O que é o esporão de calcanhar? O que acontece? Primeiro eu vou dar uma visão, físio, possivelmente diferente do que você está acostumado a ver. Ah, foi uma formação óssea que veio de forma indevida, que aconteceu sem que o paciente fizesse nada. Todas as vezes que o meu paciente chega, primeiro eu busco explicar para ele o que é esse esporão, mas não o que é daquela forma que ele pode achar de qualquer maneira lá no Google. Não é isso. O que é definição, não. Por que aconteceu isso agora? O que pode estar acontecendo com o seu corpo e por que a fisioterapia ela é importante nesse processo de tratamento para você, tá? Porque quando você traz para o paciente, explica o que ele tem, eu gosto de fazer uma avaliação postural completa, eu gosto de avaliar os pés do meu paciente, mostrar para ele o centro de alinhamento, o centro de deslocamento, como que tá o eixo do joelho dele, do quadril, e aí eu começo a fazer toda uma explicação o que é esse esporão de calcanhar, o que está acontecendo e o que mudou, tá? Eu vou trazer exemplos da prática clínica, de como eu já percebi, inclusive da parte emocional que pode estar associada a essa crise. Já tive vários, ao longo desses 11 anos, são muitos pacientes com crise de esporão e trazendo sucesso de resultado, comentando para vocês onde e como que eu trabalho, tá? Falando algo que é muito importante, que a fisioterapia às vezes a gente acaba esquecendo, que é o exercício para casa, o comprometimento do paciente. Então esse linkar do que é esse esporão, do que está acontecendo com esse esporão na forma da sua mecânica, dos ajustes funcionais, isso vai fazer toda a diferença do comprometimento do paciente. Beleza? Então, o que esse paciente chega no consultório, como que esse paciente chega apresentando esse desconforto? O paciente de esporão de calcanhar, ele chega no consultório simplesmente dizendo, eu acordei e fui colocar meu pé no chão e de repente eu comecei a sentir muita dor. Isso está muito associado, muito próximo com o que a gente ouve falar de fascite plantar, não é verdade? Ou não, eu fiz um evento, eu tive uma paciente, foi bem assim, uma paciente nutricionista que fez um auxílio de um curso durante o final de semana, de uma mentoria, e quando chegou na segunda-feira, ela já estava começando a apresentar uma grande dificuldade de dor, de caminhar, então já estava nascendo ali uma disfunção. E ela associou exatamente ao uso do calçado, e isso é que muitos pacientes falam, né? Eu mudei o calçado, eu usei um calçado sem tanto conforto, mas será que é o calçado? Será que em tantas outras vezes ela já não usou um calçado parecido e não houve nenhum tipo de dor? Mas o que mudou durante essa mecânica? O que aconteceu na sua vida, tanto pessoal quanto da parte mecânica desse corpo? Tá? Então, essa paciente foi algo bem interessante, porque é algo que remete sempre que o paciente chega pra gente dizendo, eu mudei de tênis,
eu mudei de calçado, eu fiz uma atividade que foi exaustiva no final de semana, e isso entendeu. E o que a gente vai traduzir na nossa cabeça? Nesse momento que ela chega dizendo, olha, eu tô com dor no calcanhar, eu tô com dor durante a movimentação, eu tô com dor para botar meu pé no chão, e aí eu fui no médico e o médico simplesmente pediu para que eu usasse um salto e que eu não fizesse o contato do calcânio com o chão. E esse momento, e isso vem repercutindo de forma muito intensa, como se fosse a resolução. Então o paciente ele vai para o ortopedista, ele chega, o ortopedista faz o diagnóstico ainda sem o exame de imagem, muitas vezes isso que acontece. Então ele tem um direcionamento de que é um esporão, e ele começa a fazer o uso de um salto. Esse uso de salto começa a dar certo no início, esse paciente vai, escolhe o calçado mais acolchoado da vida, e depois de um tempo ele acaba estagnando, e aí a dor começa a aumentar. Dentro dessa janela, gente, o que mais me preocupa é que geralmente ele chega na fisioterapia com 3 a 4 meses do início do sintoma. Então, começar perguntando, né, como que foi o início desse sintoma, o que foi que você fez, vai fazer toda a diferença no que é o quadro clínico que seu paciente chega. Então, se ele chegou para você e disse, olha, eu fui no ortopedista, ou eu olhei no Google e vi no Google que a melhor forma de tratar o esporão de calcânio é usar o salto alto. Isso deu muito certo, foi muito bacana, mas agora eu aumentei o salto e eu não estou conseguindo mais me deslocar por conta da dor. Então aí já abre uma janela de start. Caraca, por que será que esse uso de salto, e as pessoas confundem muito isso, então se é algo, uma alteração óssea que apareceu ali, é apenas eu não fazer o contato com aquela estrutura para que não haja uma tensão, um aprisionamento, um aumento de carga nessa área de dor. Ótimo, resolveu o problema. Não é desse jeito e não vai resolver. E eu tenho certeza que se você acompanhar esse paciente na prática clínica, você vai ver que isso só aumenta o quadro de tensão do nosso paciente. Muito bem, Sibeli. Por que esse paciente foi piorando ao longo desses 4 meses, já que ele não estava tendo um contato direto com essa estrutura, ela estava ali protegida, ela estava ali isolada tecnicamente. Então, por que meu paciente está piorando? Gente, todas as vezes que o nosso corpo produz algo, é para proteger, é algo que não está legal. Então, por exemplo, se esse paciente antes, observem que sempre eu estou falando na avaliação, não é só perguntar o agora, o que esse paciente está sentindo agora, começou agora, é ir lá atrás, é ir numa avaliação muito mais profunda e perguntar a ele meses atrás o que ele vinha sentindo. Tá? Então vamos lá, eu quero saber de você, se sua dor começou há 4 meses, eu quero saber de você 1 ano como é que era. 1 ano atrás, você teve alguma entorse de tornozelo? Então, opa, olha só, esporão de calcânio, eu vou perguntar sobre entorse de tornozelo. Você teve uma entorse de tornozelo? Você apresentou algum tipo de dor lombar durante esse período? Chegou a ter alguma crise? Durante esse período, desde o início do seu sintoma, desenrolado o sintoma, você chegou a ter episódios de cãibras noturnas? Ou de cãibras durante alguma atividade desportiva ou simplesmente andar no shopping? Algo aconteceu? Por quê, gente? Aí já vai te dar uma luz, a depender dessas respostas específicas, de como o paciente vai te direcionando, já vai te dar uma luz que essa cadeia posterior do paciente está em retração. E mais do que isso, se esse paciente tem um pé desabado, tem ali, ó, todo para medial, o que está acontecendo? Se eu bato o olho e vejo que esse paciente tem essa postura, eu tenho que começar perguntando a ele simplesmente, você corre? Você durante esse período, 1 ano atrás, você começou a praticar corrida? Não corrida de disputa de quilômetros altos, mas corrida mesmo na academia. Você mudou o seu calçado? Colocou um calçado para pé supinado, para pé pronado? O que foi acontecendo diante dessa alteração?
Por quê? Se esse corpo direcionou uma atividade de produção para proteção, é porque ele se sentiu ameaçado. Então, ele quer se proteger. Entender o que está acontecendo com ele antes desse episódio, do esporão de calcânio, vai fazer toda a diferença. Porque você aí já vai pensar, caraca, eu não preciso apenas começar trabalhando o local da dor no calcânio. Percebe a diferença? Então, essa é a diferença entre você tratar uma dor do esporão de calcânio de forma simples, sem uma análise profunda do seu paciente. E dessa outra forma que eu estou falando aqui, é você avaliar profundo, é você entendendo, discutindo, correlacionando, construindo um raciocínio para o seu paciente para que ele entenda que o corpo dele identificou alguma alteração e que essa alteração a gente vai ter que ir lá atrás. Então, o tratar é a coisa mais simples. E aqui eu não estou falando apenas de que músculo você deve tratar, que músculo você vai direcionar para esse paciente que está com dor para você ter resultado. Aqui eu estou te dizendo que você tem que ir profundo nessa avaliação para construir com o seu paciente. Porque as evidências científicas mostram que o melhor resultado do processo de tratamento do paciente é quando você passa exercício para casa. Exercício de alongamento, de mobilização, de fortalecimento. Quando você trabalha nesse processo, tá? E aí você começa a entender o que você está fazendo com esse corpo. E aí as condutas no consultório, na clínica, elas precisam ser diretas, mas pensando em uma cadeia, em um diagnóstico diferencial profundo. Tudo bem? Então aí você vai raciocinando e montando todo esse contato. Então por que esse paciente, quando ele foi lá no ortopedista, esse paciente teve uma melhora adaptativa, ou seja, ele ficou bem. No momento que ele usou o salto, que ela usou o salto, que geralmente acontece muito com mulher, né? É algo mais direto, mais específico diante desse processo. Então, você tem esse direcionamento. Por quê? Porque a cadeia posterior dessa paciente possivelmente já estava retraída, esse pé já não estava fazendo todo o seu movimento durante a sua caminhada. Então, contato com o calcanhar, meio do pé, dedinho, as fases, o quanto de inclinação que ele tinha. Se essa paciente usou um tipo de tênis que não era adequado para ela, então ela tinha um pé pronado, usou um pé supinado, um tênis supinado, ou se ela simplesmente achou que se ela comprasse uma palmilha, ela poderia gerar maior conforto e não parar a atividade física que ela vinha fazendo. E aí ela gerou uma outra compensação nessa estrutura, nesse pé, e essa paciente começa a apresentar algumas alterações. Entendem essa construção? E aí você vai começar a se preparar para realmente gerar resultado no seu paciente e tirar o paciente da crise. E o que é resultado, Cibele? Resultado é você ver que o paciente saiu com melhor conforto, que esse paciente, ao colocar o pé, sentiu menos tensão, menos dor na caminhada, na hora que ele colocou o sapato. Então, vão ser parâmetros que a gente vai direcionar esse processo, tá? Então, esses são os tipos, geralmente, de tratamento que o paciente vai logo, né? Ou ele começa, ou ele acha que é uma fascite, ou ele acha que é um esporão, ele usa o salto, ele bota a garrafinha, ele começa a ter essa análise mais profunda. Cibele, como você chegou nessa conclusão? Eu cheguei nessa conclusão errando, eu sempre falo isso para vocês, errando muito, porque durante a formação, durante aquele estágio do momento em que eu era estudante, aquela saída para o consultório, eu acreditei que tratar a dor era ir no local, tá? Então eu achava que era esse direcionamento que eu tinha que dar a esse paciente. Então eu ia lá, quando eu saí da faculdade, passava o ultrassom no calcanhar do meu paciente,
colocava o infravermelho, na época a gente utilizava muito esse infravermelho, e daí eu esperava o corpo do meu paciente agir. E essa ação ela não vinha diretamente. Então existia toda uma frustração associada nesse processo, tá? E quando foi essa virada de chave? A virada de chave foi quando eu fiz minha formação específica para tratar disfunções musculoesqueléticas utilizando a ferramenta do Dry Needling. Então foi ali que eu comecei a ver que existia dor relacionada a pontos gatilhos e que essa dor correlacionada a pontos gatilhos poderia estar junto e associada à dor do calcanhar, dita como clássica e específica como esporão de calcânio. Então, toda essa consideração, essa avaliação, esse direcionamento começou a mudar e eu comecei a aposentar o ultrassom no local. Eu não estou dizendo que a relação era ruim por conta do aparelho, não é isso. O grande erro que eu cometi quando fisioterapeuta utilizando o ultrassom, eu utilizo o ultrassom até hoje com menos volume, porque o Dry Needling me dá o resultado em 1 minuto, então eu vou levar mais tempo, vou levar 4 minutos ali, isso vai cansar meu braço. E eu já sei toda a função bioquímica, elétrica que o Dry Needling pode me proporcionar. Então eu prefiro utilizar uma ferramenta como essa, que vai me dar o aspecto direto. A Bia aqui falando, ó, eu também acreditava que tinha que tratar o local. Ou seja, doía no calcanhar, tratava o calcanhar. E aí, Bia, observe que tudo isso que eu tô falando, eu comecei falando de avaliação, de avaliar esse paciente 6 meses, da vida dele de 6 meses atrás, de avaliar 1 ano atrás, para poder eu chegar nas causas desse esporão, o que é muito diferente. Então, daí eu consigo partir para esse processo. Tá? E a primeira vez que eu tive resultado desse olhar começou depois da formação, onde eu conheci a Jeanette Travel, o livro de disfunções musculoesqueléticas e pontos gatilhos, e aí eu comecei a avaliar esse direcionamento do que eu ia fazer. E o que a Jeanette Travel traz pra gente de direcionamento, o que a Jeanette traz mostrando? Foi feita a aplicação de substância salina em alguns músculos. E dessa substância salina, eles viram que ao injetar a substância salina no músculo, gerava uma dor referida, gerava um ponto de dor à distância e muitas vezes muita distância. E aí começou a se comparar esse aspecto de dor e essa avaliação, esse direcionamento para a área que o paciente estava sentindo. E qual é a zona, qual é a área que faz toda a correlação com o esporão de calcânio? Obviamente, gastrocnêmio. Então, quando foi injetada a substância salina no gastrocnêmio, foi visto uma dor intensa no calcanhar e que se comparava muito à descrição do calcanhar. E aí eu comecei a fazer a palpação, pegar naquele músculo, sentir aquele músculo, ver se tinha retração, ver se tinha ponto gatilho, e aí confirmei que existia muitos pontos gatilhos, muita retração na área da panturrilha. E quando eu pegava nessa estrutura, o meu paciente gritava, é a dor muito parecida com o que eu sinto no meu calcanhar. Então olha como o nosso corpo ele vai nos direcionando diante desse processo, tá? Mas agora o olhar, o pulo do gato, por que o gastrocnêmio? O que está acontecendo com esse processo? Não é só apenas você trabalhar pensando nesse esporão, tratando o que está causando agora, já sei o gastrocnêmio. Não, peraí. Mas como é que está esse calcânio desse paciente? Ele está mais medial? Ele está mais lateral? Como é que está a musculatura do pé profunda do meu paciente? Então, massa, eu já vi que tem uma relação do ponto gatilho do gastrocnêmio que pode estar correlacionada cá. Massa, já entendi. Mas, Cibele, peraí. Então, por que esse gastrocnêmio está entrando em tanta atenção? É aí
o X da questão. É aí onde mora o resultado que você procura. O que está acontecendo com esse pé? E aí, por isso que eu perguntei, eu fui para você ir lá atrás no seu paciente perguntando a ele. Você começou a fazer uma atividade diferente? Começou a jogar beach tênis? Começou a correr? Mudou o seu calçado? Achou que a sua pisada era uma e, portanto, gerou uma outra uso de palmilha? O que aconteceu diante desse processo? Porque eu tô vendo que o seu calcânio, ele tá mais ou medial ou lateral. Então, olha aí como vai mudando. Começaram a entender como o tratamento do esporão de calcânio tem um outro sentido, cara. Tem um outro sentido. Porque agora você realmente está começando a entender que isso faz diferença. E como que isso mudou pra mim? Primeiro eu errei, depois eu aprendi no dry needling, nas disfunções musculoesqueléticas, nas dores referidas. Depois eu comprovei que a musculatura estava rígida, mas ainda existia uma lacuna, ainda existia uma grande diferença diante desse processo de execução. E aí eu comecei a ver e eu tinha que ir nessa avaliação do porquê, o que estava gerando. Então não era simplesmente fazer o dry needling, não era simplesmente chegar ao diagnóstico bonito para que eu tratasse, tá? Ai, que linda! Eu tenho ótimos resultados hoje no tratamento do esporão de calcânio através do raciocínio clínico que aprendeu com a doutora Cibele. Ai, que lindo! É isso, meu amor, é resultado! O que a gente quer é paciente falando super bem. Hoje eu vim com a criatura no avião e ela dizendo assim, ela é advogada. Ela até passou a me seguir, não sei se vai aparecer por aqui. E ela falou assim, nossa, por que a nossa relação com a fisioterapia é tão descrente? A gente só vai na fisioterapia quando não tem mais jeito. A gente só procura fisioterapia quando o remédio não deu resultado. E aí eu falei pra ela, porque vocês, nós da sociedade, né, como um todo, ainda não enxergamos a potência da fisioterapia. E nós hoje precisamos utilizar o veículo que leve mais informação, e esse veículo chama rede social, tá? Então foi o que eu falei pra ela. Eu nem te pedi pra ela me seguir, ela falou, você dá conteúdo? Eu quero conhecer um pouco mais diferente da visão da fisioterapia, meu marido é médico, tarará, tarará. Mas eu tô vendo que você tá lendo algo aqui tão interessante, e enfim, viemos o voo todo conversando diante desse aspecto, e ela foi e começou a me seguir no Instagram, porque ela queria informação. As pessoas hoje querem informações. A pandemia foi um divisor de águas, né? E pra gente gerar esse resultado, pra gente se tornar referência, a gente precisa ter esse conhecimento e mostrar esse conhecimento pro nosso paciente. Então, olha, essa é a fisioterapia que eu acredito. Eu acredito numa fisioterapia profunda, numa fisioterapia de avaliação. Deixa eu te mostrar, deixa eu te encantar. Com o quê? Com anatomia, com biomecânica, né? Isso é muito importante, tá? Quanto tempo eu demorei para fazer esse raciocínio? Gente, esse raciocínio ele foi construído. Esse raciocínio eu construí através da minha formação de base da osteopatia, do estudo muito profundo de anatomia, de biomecânica, né, de análise postural, entendimento desse paciente como um todo. Então não foi apenas eu aprender a agulhar e ir lá e botar a agulha que melhorou a dor no meu paciente. Eu vejo muita gente achando que o dry needling é a ferramenta mais fácil do mundo e que por isso não precisa de uma formação e que por isso pode ver tudo no YouTube, pode ver no Instagram, pode pegar a apostila do colega. E aí? Mas você não aprendeu a raciocinar. Você não aprendeu a avaliar, a investigar, a traçar. E olha que eu comecei falando para vocês todo de uma avaliação completamente diferente diante desse processo. Então eu demorei muito tempo, e aí foi que surgiu o meu método. Eu demorei muito tempo porque eu precisei compilar tudo isso e integrar. Então trazer tudo que eu tinha lido, tudo que eu tinha estudado, todas as formações que eu já tive acesso, integrar e formar algo que fosse capaz de ser passado
para o meu colega fisioterapeuta de uma forma resumida, de uma forma mastigada, mas de uma forma que dê a ele a possibilidade de gerar o resultado que ele precisa, tá? Então, essa é a diferença. Isso acontece em todo. Se você não tem um diagnóstico diferencial, se você não tem uma avaliação, não adianta você ter o melhor equipamento do mundo. Eu tenho ondas de choque lá na minha clínica. Comprei agora um outro equipamento de ondas eletromagnéticas que potencializam, que geram outro trabalho para minha equipe, mas não adianta nada se eu não sei como raciocinar para utilizar. Então, o grande segredo de tudo isso, né, é você direcionar. Eu me lembro que uma vez eu tinha um chefe, eu trabalhava com tecnologia, e eu vendia software, não sabia nem que diacho que eu vendia, era muito interessante. Mas eu sempre tive muita facilidade de comunicação e eu consegui entender lá e consegui vender muito bem. E eu morria de vontade, meu chefe tinha um carro muito top e eu morria de vontade de dirigir aquele carro porque eu sonhava em ter um carro automático. Na época meu carro não tinha ar-condicionado, meu carro não tinha vidro, meu carro não tinha direção hidráulica. Então o carro do meu chefe, cara, era o carro na minha cabeça, né? Eu falava, meu Deus do céu, eu preciso dirigir esse carro, eu preciso entrar nesse carro, eu preciso sentir o que é esse carro. E aí, gente, todos os dias eu estacionava o meu Celtinha vermelho do lado do carro do meu chefe. E eu ficava olhando aquele carro e desejando, né, entrar aquele carro. Um dia, o que foi que aconteceu? Meu chefe chegou e colocou atrás do meu carro e eu tinha que sair para visitar um cliente. E eu fui lá pedir para ele tirar o carro. E ele virou e falou assim, não, Cibele, como você vai levar seu doutor fulano, seu carro não tem ar-condicionado, olha só, seu carro não tem ar-condicionado e eu quero que você impressione mais, você tá aí toda arrumadinha, vá no meu carro. Minha gente, eu aí peguei aquela chave, sabe aquele momento que você vem assim, maravilhosa, altamente pronta, jogando os cabelos, né, de salto, de blazer, que eu cheguei na porta do carro, gente, eu não conseguia destravar o carro, eu não conseguia, gente, imagina, o meu carro não tinha nada, e o carro dele tinha tudo, era uma nave espacial, assim, eu nunca vou esquecer desse carro. E aí começou o primeiro impasse, como é que eu vou abrir o carro? E eu não queria voltar pra dizer ele que eu não conseguia abrir o carro. E eu sacudia a chave, eu procurava o botão, eu rodava o negócio, balançava o negócio. E era um negócio de apertar, tipo canivete de hoje, que eu sei, mas era diferente o carro. E aí eu balancei, eu consegui abrir o carro. Pronto. Depois que eu abri o carro, eu me toquei. Eu nunca tinha dirigido um carro automático. E não era de enfiar a chave, era de apertar o botão e eu não tava enxergando o botão, porque não era próximo do volante. Minha gente, foi desesperador. E eu ria de nervoso, eu olhava aquele carro, aquela nave, tipo, eu vou dirigir esse carro, eu vou chegar lá, né, pra reunião, altamente chique no carro, e eu não conseguia ligar o carro, não conseguia fazer nada. E aí eu saí e fui lá dentro e disse a ele, chefe, eu não sei onde ligar o carro, eu nunca dirigi, eu tô extremamente nervosa, minha perna tá tremendo, eu não vou conseguir sair do lugar. E seu carro tá atrás do meu, mas agora, né, já criou toda uma expectativa, imagine aí, já criou toda uma expectativa pro cara de que eu ia levar o diretor no carro com ar-condicionado, o meu Celtinha não tinha nada. E aí eu parei e falei pra ele, eu não sei como mexer mais no seu carro. Pronto, não rolou, né? O que aconteceu? Foi um outro funcionário dirigindo e eu perdi a oportunidade. E o que isso tem a ver com a fisioterapia, gente? Tudo. Então, do Celta Vermelho ao carro dos sonhos, que era do meu chefe, quando chegou a oportunidade, eu não sabia mexer. Eu não estava preparada para trabalhar diante daquele processo. Né? Eu não tinha as informações básicas porque eu não achei que ele iria acontecer. E a mesma coisa é no atendimento. Não adianta você trabalhar rede social, fazer aí post, publicar post, trabalhar, dizer que você resolve, que você trata, que no primeiro negócio, quando o cara chega lá, você não sabe explicar. Você não sabe dizer o que está acontecendo, você não sabe traçar uma evolução. Aí você vai lá simplesmente porque você viu uma técnica, você vai lá e reproduz
como eu, né, balancei a chave do carro, entrei no carro, tava tudo resolvido. E o paciente se frustra com você, porque na verdade você não estava pronto para aquele processo, né? Não houve mais chance no carro do meu chefe, não tive mais. Pouco tempo depois eu pedi para sair e perdi a oportunidade de dirigir aquele carro dos sonhos, né? Foi-se, porque eu não estava preparada. E com o paciente, minha gente, é a mesma coisa. O paciente tá ali, você tem 80% de chance, presta atenção, 80% de chance dele fechar um tratamento com você, dele trazer você para a família dele, porque se ele ficou bem, ele vai querer que você atenda todas as outras pessoas. E daí todos os ciclos de amigo, as pessoas, ele começa a indicar, um paciente traz 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? E isso é algo muito direcionante, muito específico e muito importante. Então, por que é importante eu saber avaliar, eu saber traçar o diagnóstico diferencial? Porque se eu não fizer isso, eu vou abrir o carro e quando entrar no carro, não vai melhorar, tá? E se você trabalhar apenas o gastrocnêmio, que é uma musculatura que está envolvidíssima com a dor referida lá no esporão de calcânio, lá no calcanhar, não vai adiantar. Porque quando aquele paciente sair dali, ele vai continuar com o calcânio dele para medial, para lateral, e ele não vai melhorar. Então você tem que fazer o dry needling no gastrocnêmio, no solo, mas você tem que avaliar o pé, você tem que passar exercício para o pé, você tem que entender em qual momento você está entrando e qual estabilidade você vai proporcionar para esse paciente, e essa é a diferença. Então, por que eu vou investir tempo, dinheiro? Por que eu vou estar aqui na live da Cibele, acompanhando a Cibele toda quinta-feira, compartilhando essa live para todo mundo que eu conheço, que vai ficar salva aí no feed? Vai ficar, e eu quero que vocês compartilhem, direcione, porque a gente precisa mudar a visão da nossa sociedade da fisioterapia. Que a fisioterapia não dá resultado, que a fisioterapia... Então, observem só, dá resultado, melhorar esse paciente. Eu não estou dizendo deixar esse paciente curado no primeiro atendimento, eu não estou dizendo que você não vai fazer um plano de tratamento com esse paciente. Não, para tudo. Eu estou dizendo exatamente o oposto, que você vai fazer um plano de tratamento, que esse paciente vai ter você como referência e ser reconhecido por você graças a esse processo, tá? Por que é importante? Porque a gente tem um número altíssimo de pessoas que tem essa patologia, que tem essa disfunção, que sente essa dor, que procura a fisioterapia. E se ele entra com você, ele chega com você, você sai desse nível, ele diz assim, cara, que fisioterapeuta. Então ele avaliou minha postura, ele avaliou meu pé, ele perguntou do meu sapato, ele perguntou das minhas atividades. Gente, os olhinhos ficam brilhando, o paciente começa a ficar encantado, porque ele nunca viu isso, porque ele nunca foi tratado assim, porque ele nunca teve acesso a essa possibilidade, então ele começa a ficar em êxtase diante do processo. Anotem aí, a fisioterapia do futuro, a fisioterapia que vai chegar é o fisioterapeuta que deixar os olhinhos brilhando do paciente, encantado com o termo técnico, encantado com o raciocínio, porque o resultado, a melhora dele é sua obrigação. Agora, encantar esse paciente é o método Disney, né? É encantar esse paciente para que ele te leve na bagagem. Eu tava rindo, meu paciente até entrou aqui nesse instante, que eu penso nos meus pacientes, quando eu penso, o paciente tem uma crise e vai me procurar ao longo da semana. E essa é a relação que a gente quer construir, gente. Essa construção de confiança, tá? Confiança, porque ele sabe que você vai estar ali pronta para atendê-lo. Essa semana outra paciente também me falou uma coisa muito interessante, por isso que é importante eu gerar o benefício, né? Por que é importante eu gerar esse resultado e ser constante? Ela me falou assim, nossa, Cibele, você praticamente não remarca, não desmarca, você não falta, você tá sempre aqui, você tá sempre bem, você tá sempre avaliando diante desse processo. Ou seja, eu sou um profissional na cabeça dela, que estou pronta para ela e que sou a melhor opção. Então, antes dela procurar um médico, antes dela fazer um exame, ela vem a mim para que eu faça a avaliação e dê o direcionamento adequado. Percebem a diferença? Então, por isso que é interessante, é importante que eu, mais do que gerar o resultado, gere confiança.
seja o profissional de dor que a minha paciente precisa. Sibeli, e se eu não fizer essa avaliação, se eu não fizer esse diagnóstico diferencial, se eu não fizer essa análise, o que é que acontece? O paciente vai ter uma curta melhora. Se você trabalhar apenas no gastrocnêmio, se você não avaliar a musculatura profunda do pé, se você não passar exercício de mobilidade articular, tornozelo, se você não passar alongamento da cadeia posterior, se você não passar exercício de fortalecimento da musculatura profunda do pé, o que vai acontecer? Se você não fizer esse raciocínio todo que a gente está comentando aqui e apenas fizer o dry needling onde dói, esse paciente vai ter uma curva de melhora e ele não vai manter, ele vai cair. E aí vai chegar numa fase que ele vai dizer assim, nossa, eu não tô mais melhorando. A dor continua e eu não estou mais melhorando. Tá? E qual o melhor momento, Sibeli, para fazer essa avaliação, para fazer o dry needling nesse paciente, para poder gerar um resultado bacana para o meu paciente? É no primeiro atendimento, gente. Então, essa avaliação mais profunda para o paciente de esporão de calcânio, ela tem que acontecer no primeiro atendimento. Essas perguntas mais específicas da vida dele, do esporte, da atividade, do tênis, tem que acontecer no primeiro momento. É o primeiro momento que você vai usar para poder traçar a estratégia do plano de tratamento. Então, eu costumo dizer assim, olha, nós vamos trabalhar com algumas etapas. A internet começou a oscilar aqui do hotel, né, minha gente? Todo mundo me vendo aí ou ainda tá pausado? Então, eu vou começar a trabalhar com algumas etapas do seu tratamento, tá? A primeira etapa, você vai diminuir a dor, mas você vai ter que me ajudar para essa dor não voltar ao padrão de antes. Então, a gente vai fazer esse padrão de fortalecimento junto, esse trabalho de cadeia junto. Eu vou liberando sua musculatura e a gente vai trabalhando a força ao mesmo tempo. Então, explicar as etapas desse tratamento, explicar o que é importante para esse paciente diante desse processo, tá? Para que assim a construção ela aconteça. Então, e aí eu já explico, olha, eu vou fazer uma média aqui de 7 atendimentos para você, a gente vai reavaliando. Eu gosto muito de acompanhar durante 1 mês, máximo 2 meses, quando é um caso de esporão, porque, gente, escreve aí. Quando você tem um quadro de esporão, geralmente você tem um quadro de causa muito mais antiga e é muito mais trabalhoso você gerar essa adaptação, gerar toda essa reabilitação no seu paciente. Tá? E aí que mora o segredo diante desse processo. E aí o paciente vai me perguntar, né? O que vale mais, Sibeli? Eu fazer um Pilates ou eu fazer o dry needling com você? O que vale mais, Sibeli? Eu fazer a fisioterapia com você ou fazer o dry needling? São perguntas que sempre acontecem. Vamos lá. O Pilates é uma atividade onde você vai trabalhar toda a sua mecânica, é interessantíssimo, mas não é uma ferramenta específica que vai gerar resultado e que vai diminuir sua dor. Então, agora, nesse momento, você precisa de uma ferramenta que vá modular substâncias químicas que estão acumuladas em musculaturas vizinhas e você precisa de mobilização articular junto com exercício em toda a cadeia que está tendo essa retração. Então agora, neste momento, se você tiver que priorizar, você vai priorizar as técnicas manuais, você vai priorizar o dry needling nesse momento para que você tenha resultado, tá? Ah, eu faço a fisioterapia convencional ou eu faço atendimento com você no dry needling? Você vai fazer primeiro, nesse momento, para que eu trabalhe a sua cadeia. Vocês estão entendendo esse processo? Então, avaliar o que é importante, deixar claro. A gente muitas vezes erra por não falar de forma direta os passos que vão ser dados no tratamento do paciente. E tem gente que sai, tem fisioterapeuta, eu já vi muito isso, muito colega, prescrevendo todas as técnicas. E sabe o que acontece? Ou prescrevendo uma quantidade enorme de o paciente simplesmente não faixa nenhuma. O paciente não faixa nenhuma porque ele fica confuso, ele não entendeu as etapas do tratamento, ele não entendeu o que é melhor, o que é pior. Então, ele tá ali fazendo custo, fazendo cálculo. Você precisa deixar claro na sua avaliação e por isso explicar
todas as etapas da construção da disfunção dele, você precisa deixar claro que esse momento é a melhor coisa, ele está com você e fazer o tratamento com você. Perguntas como ele faz: de quanto em quanto tempo eu poderia ou eu posso fazer esse tratamento com você para liberar minha cadeia, para tratar toda a minha retração da cadeia posterior? Bom, quando o paciente ele fica bem, tá? Eu peço para que ele venha fazer uma consulta comigo a cada 30 dias para iniciar uma adaptação, se o esporte novo que ele está fazendo. A maioria das vezes não acontece, porque o paciente ele está pensando apenas a curto prazo. Então eu começo a trabalhar ele, começo a direcionar todo esse processo para que o paciente venha depois a tratar. Mas, Sibeli, de quanto em quanto tempo, no caso do esporão de calcânio, eu devo fazer o dry needling? Gente, no caso do esporão, que o paciente está com muita dor, às vezes eu faço um trabalho de 3 vezes na semana, que ele venha para mim 3 vezes na semana, quando tá um caso muito crítico, tá? Mas geralmente, nos 2 primeiros atendimentos, eu fazendo esse raciocínio com diagnóstico diferencial, utilizando um método específico, indo no GPS específico de onde você precisa, esse paciente no segundo atendimento ele já vai ter uma melhora, tá? E aí eu já começo a entrar com os outros recursos, desde o primeiro atendimento, prescrever o alongamento, prescrever mobilização, prescrever fortalecimento de musculatura profunda, eu já começo a trabalhar diante desse processo, tá? Como melhorar a visão do meu paciente no tratamento? Colocando ele dentro, explicando, sendo técnico, mas falando uma linguagem que chegue perto dele, dando para ele a condição de que ele é dono diante desse processo, tá? E onde eu vejo os fisioterapeutas mais errando, gente, é nisso. O fisioterapeuta mais erra em não esclarecer as etapas do tratamento e não mostrar esse processo. Então, ó, tá vendo aqui? Essa cadeia tá tensa, eu vou trabalhar essa cadeia, agora eu vou prescrever esse exercício, essa mobilidade, esse alongamento. A gente vai fazer uma reavaliação postural daqui a tantas semanas para ver se já houve uma alteração, tá? Então, é botar meta, é botar prazo. E o fisioterapeuta precisa investir em conhecimento, precisa ter um direcionamento, não é utilizar as mesmas técnicas, as mesmas coisas. Isso vai frustrando o paciente a cada atendimento. E como que eu organizo isso? Deixando muito claro, dizendo, olha, o seu atendimento, a sua dor, a sua disfunção é como um quebra-cabeça, meu amigo. Então eu vou montando parte por parte a cada vez que você vier, a cada momento que você estiver aqui comigo, eu vou colocando essas peças. O que é essas peças? Eu vou vendo se a sua cadeia posterior já melhorou, junto com o exercício e com o agulhamento que eu fiz. Agora eu vou ver a cadeia lateral, eu vou ver se você tem uma cicatriz à distância, que isso pode estar gerando uma alteração. Então eu vou abraçando esse paciente e eu vou organizando o tratamento dele, tá? E explicando como que acontece a ferramenta, por que a ferramenta dá efeito no caso do dry needling, como que o dry needling vai agir, em quantos segundos, quais substâncias químicas são liberadas, como que houve essa modulação. Olha, bem interessante aqui, ó. O Zeca tá falando. Eu tenho esporão, uso calcanheira, mas quando eu vou pra academia sinto dores e isso eu acho complicado. Então, o que acontece, Zeca? Você pode estar com essa cadeia totalmente alterada. E a calcanheira, ela não vai resolver, porque você não tratou a causa. Pode ser o seu ossinho do calcâneo, ele pode estar mais para dentro, mais para fora. Toda a sua musculatura pode estar entrando, então você pode estar durante o caminhar ficando mais tempo na pontinha do pé e isso está gerando mais retração. Então você precisa de um fisioterapeuta que te trate com um olhar mais profundo como esse que eu tô aqui te falando, tá? Qualquer coisa coloca lá no meu direct onde que você mora que eu vejo aí se tem algum aluno. Essa semana foi super chique, minha gente, uma pessoa me perguntando se eu tinha aluno do meu método em Israel. Uau! Meu Deus do céu! Pergunta de milhões esse processo.
tá? Porque a calcanheira, Zeca, ela não vai melhorar. Então, olha como a gente vai direcionando, né? A gente vai virando um banco de dados aí para o pessoal ir trabalhando. Por onde começar? Onde você vai começar? Na musculatura físio que está mais rígida. Qual é a musculatura, em resumo, trazendo para você, mas não é só isso. Qual é a musculatura que vai estar mais rígida no quadro desse porão de calcânio, gastrocnêmio e sóleo? Massa. É só essa? Não, mas é aqui por onde você vai começar. Por onde o paciente vai diminuir as câimbras, por onde que esse paciente vai fazer a atividade dele de forma mais tranquila, com menos desconforto, tá? Como eu fazer, Sibeli? Como que eu vou gerar resultado se eu não tiver o dry needling? Cara, se você não tiver o dry needling, você vai utilizar a sua mão. E aí você vai tentar soltar essa musculatura pela técnica de Jones no gastrocnêmio ou no sóleo. Algo que a gente faz em 1 minuto, você vai levar muito mais tempo, 90 segundos, com o seu dedão, né, ali colocando em cima desse ponto gatilho. Como usar o dry needling nesse caso? Isso são perguntas, tá, gente, que eu recebo aqui. Como usar o dry needling para um paciente que está apresentando câimbras e o episódio e o diagnóstico do esporão? Como você vai usar? Eu te aconselho, esse paciente que está com câimbra, você começar com agulhamento superficial, tá? Não fazer o agulhamento profundo já nesse início, porque o agulhamento profundo, ele gera muita tensão e gera dor. Então, começar com o agulhamento superficial e depois evoluir para o agulhamento profundo, se esse paciente estiver com muita dor, com muita sensibilidade no local. Porque sim, o dry needling pode deixar a área pesada, dolorida, então a gente vai ter que ter esse cuidado. Até onde fazer o dry needling pode ser bom? Não existe contraindicação para o quadro do esporão do calcânio utilizar o dry needling, muito pelo contrário. Foi uma das primeiras evidências científicas lá em 2000 de auxílio para esse paciente. Não acho interessante, não tem evidência científica falando para você agulhar em cima de onde tem a disfunção, tá? Não acho interessante de onde tá a dor. Não é aí que mora o resultado. Não vai dar cura ou o tendão de Aquiles, tá? É aí que vai morar o resultado. Quais os efeitos colaterais que o meu paciente pode apresentar utilizando o dry needling? Efeitos colaterais, normalmente muito alívio, sono, sensação de perna leve, sensação de pé leve e redução da dor. Efeito colateral a depender do fisioterapeuta que está aplicando. Pode ficar dolorido, pode ficar cansado, pode ficar latejando. Então a quantidade de agulhas e a escolha da técnica, se superficial ou se profundo, vai determinar esse efeito colateral. Tá? Tem exemplos, gente, muito bacanas de pacientes e de alunos mesmo. No curso presencial, eu começo fazendo o agulhamento do meu aluno no gastrocnêmio. E aí o aluno, ele precisa ser aluno e o profissional. E a mão tá super pesada, a mão não tá calibrada, não tem uma experiência e ele precisa treinar o agulhamento profundo. O que acontece? O paciente sai com dor. Então, é algo muito comum que acontece, tá? E vários alunos meus acabam saindo no primeiro dia do curso presencial com dor na panturrilha, porque a mão do colega tá pesado, porque a quantidade de agulhas usadas foi muitas, porque o colega fez o agulhamento profundo. Então, o agulhamento profundo, ele pode sim gerar uma sensação dolorosa mais intensa, tá? Quantos alunos meus já conseguiram sucesso no esporão de calcânio? Gente, são muitos. Hoje eu somo quase 3.000 alunos que fizeram a capacitação pelo meu método, tá? Então, muitos alunos hoje já conseguem gerar esse resultado, não porque simplesmente aprendeu a colocar a agulha, mas porque aprendeu a raciocinar onde deve e onde não deve. Então, isso que eu tô dizendo aqui para vocês é um
essa relação de não faça o agulhamento profundo nesse primeiro momento. Esse paciente pode ter algumas reações genéticas de alteração, que em vez de fazer a facilitação, piora. Então, são essas orientações que são direcionadas diante desse processo. Rosa, você já teve paciente de resultado aí bacana? Rosa foi minha aluna de Itabuna, e é uma queridíssima, saudade. A Bia já falou que gerou resultado. Você já gerou melhora no seu paciente de esporão? O paciente entrou ruim e saiu melhor depois de utilizar o Dry Needling com eles? Muitos, olha que legal. Rosa falando. Muitos pacientes já melhoraram de esporão de calcânio quando ela utilizou o Dry Needling. Que massa, velho. E o que me incomoda, gente? Ai, a Arilma tá aqui também. Eu também já gerei resultados. Olha, a Arilma aí dizendo. Meu amigo, você tá aqui também. Eu sou a prova viva aqui dos seus resultados. Voltei aos treinos e preciso, gente, de você. Você é um cara de pau descarado que eu falo toda hora pra você fazer. Você precisa. Aí, não do esporão, mas na pubalgia. Pois é, mas sua pubalgia começa do seu pé. Você sabe disso, seu quadril fica todo desalinhado. Eu tô voltando segunda-feira de viagem, não tem voo aqui domingo, eu só volto segunda. Segunda não tem mais horário. Vai lá e já marca seu horário. Acho que terça também não tem mais horário. Pra quarta-feira, vai lá. Breve farei parte desta família de... Ah, Viviana, minha irmã. Viviana, a gente tá conversando pelo direct, né? Que sensacional. Vai sim, falta pouquíssimo. Amigo, naquele horário especial, você é um sacana, cachorro. É, né? Mas não posso nem brigar, gente, porque ele faz minha boca, ó. Eu de bocão aqui, porque é ele que faz. Misericórdia! Segunda eu não consigo, amigo, mas veja aí se eu consigo na terça. Vai lá falar com a Fernanda, viu? E não posso deixar de atender, ó, porque eu preciso fazer minha bochecha agora pra diminuir as olheiras. Gente, resenhas à parte da relação de live, né, amigo? Na live a gente tem que se direcionar. Meu dentista aí, especialíssimo, que mora no meu coração. O que mais me incomoda quando chega um paciente que fala que tem um quadro de esporão de calcânio, que tá fazendo fisioterapia e que não gerou resultado? O que mais me incomoda é ver que esse raciocínio não está sendo amplo, que o fisioterapeuta não teve acesso a isso. A gente não tem essa formação, a gente não recebe esse olhar na faculdade, esse olhar direcionado, tá? Depois eu vou fazer um Reels, se tiver aí bastante movimentação, pedidos, um Reels, vou botar lá no Instagram depois, de exercícios para o pé, tá? Que eu prescrevo quando o paciente... tem uma pisada muito pronada e que eu quero ajudar a trabalhar aí no esporão de calcânio. Beleza? Isso me incomoda muito, e é por isso que eu tô aqui, prévia de curso, toda pronta também para ir pra rua, mas aqui com vocês, fazendo minha contribuição, trazendo todo o investimento que eu já fiz na minha carreira, de cursos de estudo que eu faço diariamente, para poder somar e para que você gere aí resultado no seu paciente que tire da crise. Tá? Meus amores, finalizamos a live de hoje. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Essa live vai ficar salva, então para você que chegou até o final, parabéns. Você é um fisioterapeuta diferenciado. Você é o cara, você é a mulher que tá aqui, ó, quinta-feira, 9 horas da noite, dedicando o seu tempo para aprender, para gerar resultado, para tirar seu paciente da crise. Que live maravilhosa! Espero ter direcionado, adorei a contribuição de vocês aqui. Teve paciente participando, teve amigo participando, teve aluno dando depoimento. Que delícia, tá? Agora vou ali, que eu já estou toda trabalhada no frio. Vou ali comer, tá certo? A gente se vê lá nos stories. Um grande beijo, sócia! Beijo! Até a próxima!